Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a classificação fiscal de mercadorias, é a parte 2, que nós já temos um vídeo aí iniciando o assunto da classificação fiscal, mas hoje nós vamos dar ênfase à classificação fiscal e ao NCM, tá? Essa sigla significa Nomenclatura de Comércio Mercosul. É uma nomenclatura regional para categorização de mercadorias adotada pelo Brasil, pela Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Desde 95, que são países aí do Mercosul. E é utilizado assim em todas as operações de comércio exterior dos países do Mercosul. O NCM ele é um código de 8 dígitos e ele passa a representar a mercadoria classificada nesses países membros do Mercosul. Ele é definido através de classificação de mercadorias, tá? Pelas características aí delas. Então, nesse vídeo, eu vou te apresentar mais detalhes sobre a classificação fiscal de mercadorias, em complemento àquele vídeo parte 1, né, que nós temos aqui sobre esse assunto e te mostrar a estrutura do NCM, tá? O sistema harmonizado, os riscos, tá? E exemplos também de NCM. Vou te explicar mais detalhes na sequência desse vídeo. Antes de iniciar nosso conteúdo, caso você esteja pela primeira vez aqui no nosso canal, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Marta, eu sou despachante aduaneiro e eu sou fundadora da Losso Logística. Bom, eu sou especialista no atendimento a você importador, eu auxilio você em todas as etapas da importação. Eu tenho como principal prestação de serviços o desembaraço aduaneiro, tá? E também a consultoria para estudo de exigências que regem a importação de produtos específicos que você queira trazer aqui para o Brasil. Inclusive, eu identifico aí os produtos que possuem órgãos anuentes, os impostos, benefícios fiscais, tá? A documentação que você precisa apresentar, a adequação de rotulagem e análise dos produtos e todos os registros aí que envolvem a importação dos produtos, tá? Eu auxilio empresas aí em diversos segmentos na importação, como as que precisam também adequar suas habilitações na Receita Federal, tá? No Radar Siscomex, fazer uma revisão aí de estimativa ou obter o seu primeiro radar, tá? Eu auxilio também os importadores nos registros de estabelecimento junto aos órgãos anuentes, como o Ministério da Agricultura e a Anvisa. Eu também posso te auxiliar no agenciamento de cargas, tá? E outras soluções aí que você pode inclusive consultar lá no nosso site, na nossa aba de serviços, tá? Então você pode contar conosco aí para sua importação, também para importação de vinhos, bebidas diversas, azeites e alimentos diversos. Nós somos especialistas em atender você, importador, tá? Aproveita também para assistir aqui no canal a série de vídeos que nós temos sobre documentos de importação, habilitação e registros e outros assuntos aí que podem te interessar bastante. O NCM, ele passa a representar a mercadoria classificada nos países membros aí de nomenclatura de comércio Mercosul. Ele é um código de 8 dígitos e ele serve para identificar qualquer mercadoria, tá? Identificar as mercadorias aí com um código único, tá? Conforme as características de cada uma aí. Ele tem aí uma estrutura, né, o NCM. Então, essa nomenclatura tem 21 seções, tá? E respectivos aí capítulos dessas seções que contém uma lista ali ordenada de posições, subposições, itens e subitens, tá? Tem também 6 regras gerais de interpretação que são utilizadas realmente para complementar aí a classificação fiscal da mercadoria para identificação do NCM e possui notas ali de seção, de capítulo, de subposição e notas complementares para maior assertividade, né, na elaboração desse código, tá? O NCM ele pode ser consultado aí em uma tabela de códigos, que é o sistema harmonizado fornecido pela Receita Federal, que agrupa ali as mercadorias com características comuns umas às outras, tá? Então ali tem a composição, processo produtivo ou de fabricação, utilização, destinação, entre outras informações que você precisa para identificar ali qual é a posição dessa sua mercadoria e as
posição correta, tá? Então, classifica-se aí cada uma delas pelas suas características. Esse conjunto aí de códigos, né, que é o sistema harmonizado, ele gera ali uma estrutura lógica para a classificação das mercadorias e é utilizado pelas autoridades aduaneiras aí de todo mundo, tá? Porque ele identifica com precisão o produto e quais as linhas ali, as regras que vão ser aplicadas aí para esse produto, tá? E dá origem para as NCMs, né? Que é uma tabela aí com mais de 10 mil itens completos, né? Esses itens que a gente fala que são de 8 dígitos. Então, o sistema harmonizado, ele identifica, ele agrupa por características também, tá? Características comuns dessa mercadoria, permitindo assim a gente obter o código do NCM. Então, o NCM, ele vai ser uma base ali para descobrir tudo sobre as exigências da mercadoria na importação. Então, a partir ali da identificação do NCM é que vão ser identificadas na importação tudo que você precisa aí para obter um custo final da sua mercadoria, tá? Então ali a gente vai conseguir consultar as alíquotas dos impostos, benefícios fiscais, se tem órgão anuente ou não, quais as exigências documentais para importar essa mercadoria, tá? Adequar o produto também para comercialização no mercado nacional, as exigências se precisa de autorização prévia ou não, por fim, aí o custo da importação, né, para compor ali o preço final de venda da sua mercadoria. Então, quando se acessa a tabela do sistema harmonizado, a gente consegue ali tirar as dúvidas na identificação do NCM, né? Então, a gente pode identificar o capítulo, a posição, subposição, item e subitem de cada produto. A forma de conseguir acertar o NCM do produto é através realmente do método de identificação da mercadoria, que é a classificação fiscal da mercadoria, tá? Que nós detalhamos mais aqui no vídeo anterior, no vídeo 1 sobre esse assunto, tá? Então esse vídeo parte 1 aí ele fala sobre a classificação fiscal e ele é complementar em conhecimento a esse vídeo aqui, tá? Então eu te convido para assistir também a parte 1 do vídeo sobre classificação fiscal de mercadoria, porque é essencial conhecer, né, esse método aí de classificação fiscal, mas principalmente conhecer o produto, tá? O produto que se vai classificar para a correta classificação e para a gente chegar ao NCM, aí esse código de 8 dígitos de maneira assertiva. Eu gostaria também de destacar pontos importantes sobre a classificação fiscal, né? Porque é de imensa responsabilidade a informação do NCM nas operações de importação, tá? A responsabilidade dessa informação estar correta é da empresa importadora realmente, porque ela é ampla conhecedora aí do produto que ela vai comercializar no Brasil, né? É claro que muitas empresas aí contam com profissionais que conhecem o sistema harmonizado para classificar as mercadorias e daí uma segurança maior na assertividade, né, desse NCM. Então, se esse é o seu caso, assim, se você precisa de uma habilidade técnica maior para obter essa informação com mais assertividade, não deixe de contratar um profissional experiente para te ajudar a encontrar esse NCM, tá? É muito importante. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo alguns links importantes que podem te ajudar na busca desse NCM. As notas explicativas, inclusive, do sistema harmonizado, o link das notas explicativas, que lá você vai encontrar as 6 regras gerais de interpretação. Então, essas regras, elas devem ser seguidas ali na ordem, tá? No processo de classificação, quando você estiver fazendo a classificação, e por ali você já resolve muitas dúvidas sobre o NCM correto que deve ser adotado, tá? Por exemplo, quando um produto vem desmontado ou quando são kits com diversos produtos, qual NCM você deve usar,
qual é a ordem dessas regras para que você acerte no NCM, né, de produtos que não são, que fogem ali da regra básica, da regra 1 e que podem ter variações aí diversas. Então, além também dessas 6 regras gerais de interpretação, nós podemos contar também com as notas explicativas, que elas representam ali uma interpretação oficial do sistema harmonizado, tá? Em nível internacional. Então, ali as notas explicativas, elas fornecem as explicações dessas 6 regras gerais de interpretação. No Brasil tem o decreto 435 de 92, que define o valor jurídico do que está escrito ali naquelas notas explicativas. Então ele diz, dizendo ali que constituem elementos de caráter fundamental para a correta interpretação das posições e subposições da NCM. Então, aqui você encontra a fundamentação legal para qualquer questionamento, tá? Então, você pode seguir a nota explicativa, que ela já tem o fundamento legal decretado. No final desse vídeo eu vou trazer alguns exemplos de NCM para determinados produtos, tá? Mas antes é importante a gente falar dos riscos no erro da informação do NCM na importação. Então, quando nós declaramos o NCM, essa informação correta ali na importação é essencial para o sucesso do seu desembaraço aduaneiro, tá? Porque isso é que vai definir o tratamento administrativo e tributário, tá? E um erro ali de informação, ele pode alterar todos os cálculos dos tributos na importação e gerar aí atrasos e multas, né? Não previstas aí nos custos, tá? Essas multas vão estar previstas no regulamento aduaneiro. Então, os problemas também aí dessa incorreção do NCM são embarcar mercadoria, às vezes sem uma autorização prévia, né? Falta de documentação que é essencial para a liberação. Isso é muito sério, porque pode gerar aí a devolução da mercadoria no exterior, né? Por insuficiência de documentos ali que comprovem que a mercadoria pode ser realmente comercializada no Brasil, tá? E no caso de embarcar uma mercadoria sem essa autorização prévia também ao embarque, também gera multas, pode gerar bloqueio da sua mercadoria ou até uma autuação com notificação de devolução da mercadoria no exterior por falta de adequação de comercialização dela no Brasil, né? Um outro risco aí que você tem é recolher os tributos com alíquota errada, que também gera multa, tá? Multa por declaração inexata do INCM, multa sobre o recolhimento da diferença desses tributos. Então, se tiver aí um aumento de tributo, uma alteração, a diferença de tributo, ela incorre em multa, tá? No caso dos tributos terem sido recolhidos aí com uma alíquota menor, né, da primeira vez ao NCM informado, né? Você pode ter prejuízo na sua margem de lucro, porque essa alteração do NCM pode alterar o custo final da sua importação, né, considerando os tributos incorretos, multas não previstas na composição da primeira previsão de custos, né, que a gente passa aí para você importador, e vai impactar diretamente no custo fiscal, no custo final da sua mercadoria, tá? Para revenda aí no mercado nacional. E um ponto de atenção que eu quero alertar você mesmo que a importação não sofra inspeção pelos órgãos anuentes, né, fiscalizadores, que exigem uma autorização prévia. Inclusive nós temos um vídeo falando sobre órgãos anuentes, tá? Que eu te explico ali que em alguns casos nós temos que ter autorização prévia de determinadas mercadorias antes da saída dela lá no exterior. É importante você ter conhecimento disso, tá? Então, mesmo que não tenha essa fiscalização por esses órgãos anuentes ou que a Receita Federal libere a sua importação em canal verde, ou seja, a fiscalização é um critério ali que permite que as declarações sejam parametrizadas em canal verde, e assim elas não vão sofrer fiscalização no ato da importação. Então, sua importação vai ser liberada sem que a Receita Federal cheque ali
toda a documentação, tá? Mas há um critério aí que permite que essas declarações de importação, né, que essas suas importações, elas sofram uma revisão aduaneira. Então tem até a Receita Federal tem até 5 anos após a liberação do seu produto de fazer uma revisão aduaneira, tá? Nas suas declarações de importação que ocorrem a cada importação. Então, nesse cenário, nós entendemos que uma empresa, se ela informar um NCM errado aí em grande volume de importação por um longo período de tempo, as importações ficarem caindo aí em canal verde, não forem vistas, né, visto qualquer erro de NCM, e as importações caírem numa revisão aduaneira depois, dentro desses 5 anos após a liberação, a empresa ela pode sofrer autuação, tá? E ser cobrada de todas as diferenças ali, de todas as importações anteriores, na qual a Receita pode considerar que o NCM estava incorreto. Então, isso vai implicar em multas também, tá? Pela alteração do NCM incorreto. Então, você imagina um grande volume de importações, de repente, a empresa ser autuada por incorreção depois já de ter comercializado toda a mercadoria, né, por um longo período de tempo aí. Então, prepare a sua equipe ou contrate profissionais que podem te auxiliar nesse processo, porque esse processo de classificação, ele reduz muito os riscos aí de erros nas importações, tá? Então, você deve sempre informar um NCM correto nas importações. Esse é um risco que as empresas não devem correr. Te dando um exemplo, então, da estrutura do NCM, né? Então, ele tem ali notas de seção, regras e procedimentos. Ele tem capítulos, ele tem posições, subposições, itens e subitens. Então, todos esses critérios, eles vão gerar aí no final desses critérios o código de 8 dígitos do NCM, que é o que a gente precisa aí para dar andamento em todas as informações para saber as regras para você importar determinado produto. E em segundo exemplo, aí nós vamos te mostrar uma tabelinha de vinhos. Você pode notar que os espumantes eles possuem uma alíquota ali de imposto de importação de 16%, por exemplo, enquanto os custos do NCM, que é lá 2204-2100, que são os vinhos finos ou outros vinhos, a alíquota é de 27%. Então você veja a diferença aí de alíquota do imposto de importação que você teria a pagar ou alguma diferença no caso da classificação incorreta, né? Outro exemplo que eu posso te dar também é o capítulo 15, que nós temos a posição dos azeites no 1509, que se desdobram aí em subposições também, tá? Então, um exemplo aí é o azeite de oliva extra virgem, por exemplo, ele está no NCM 1509 2000, que são os 8 códigos completos para essa característica de produto, azeite de oliva extra virgem, tá? Esses produtos aí, eles não têm grande complexidade, né? Pois as NCMs aí, elas estão de fácil identificação, estão bem claras a descrição do produto, né? Mas muitos produtos realmente precisam de uma avaliação detalhada, tá? Para acertar no NCM. A Receita Federal, ela disponibiliza recursos de consulta para estudo do NCM. Então, em resumo aí, você deve consultar os materiais de apoio da Receita Federal, porque lá tem as notas explicativas do Sistema Harmonizado, que é a NESH, as regras gerais de interpretação do Sistema Harmonizado também, né, que vai te ajudar a interpretar a sua mercadoria, e o tratamento administrativo ali, que vai identificar órgãos anuentes, e toda a parte de tributos, tá? Então, para que você possa estudar aí, né, essas regras, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? Onde você vai poder ter acesso a essa ferramenta que a Receita Federal disponibiliza para os contribuintes. Bom, o sistema de classificação também tá aí.
Tá nesse link, tá? E as notas explicativas. Então você pode baixar a Nest, ele tem um arquivo lá que você pode baixar inclusive em PDF, e lá você vai encontrar todas as informações, inclusive sobre as 6 regras gerais também, que nós falamos aqui, tá? Então você pode também consultar os NCMs, as alíquotas, os órgãos anuentes. A Receita Federal te disponibiliza, né, tudo isso para que você possa acertar aí na busca do seu NCM. Você pode consultar também um despachante aduaneiro, ele tem ferramentas de consulta para checar ali se o seu produto possui anuência de algum órgão, tá? E ele vai ter a experiência também para te instruir quais são os critérios aí que esse órgão exige, né, para liberar sua licença de importação, e cada órgão ali tem uma legislação específica de controle, né, de cada mercadoria, tá? Eu reforço também nos meus vídeos sempre que a consultoria de um profissional para ajudar as empresas interessadas a importar, eles reduzem aí, podem reduzir muito os erros, reduz custos, reduz os riscos, tá? E te ajuda principalmente a entender a operação como um todo, tá? Principalmente nas suas primeiras importações. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link também de outros vídeos e artigos relacionados a comércio exterior e à importação que nós já fizemos para te ajudar. Nós temos materiais específicos também sobre a importação de vinhos e azeites, tá? Desde registros, certificados, rótulos. E eu espero também poder te ajudar nas suas importações, tá? Espero ter então esclarecido informações que você necessita sobre o NCM, classificação de fiscal de mercadorias nesse vídeo, tá? Espero que tenha realmente sido esclarecedor para você. Eu reforço que você conte sempre com um despachante aduaneiro, um profissional habilitado, experiente para te ajudar em todas as fases da operação de comércio exterior, tá? Eu convido você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os conteúdos sobre importação, que eu tenho certeza que vão contribuir bastante com o seu conhecimento, tá? Agradeço muito você ter ficado até aqui e o seu interesse pelos nossos vídeos, e eu te espero inclusive em nossas redes sociais, tem bastante informação por lá. Até lá!